Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal do Ateliê Toda Mimosa. Eu sou a Dani e hoje nós vamos fazer uma aula que vocês sugeriram lá no Instagram. Inclusive, se você ainda não me segue lá no Instagram, o perfil é esse aqui, ó, Ateliê Toda Mimosa. Vai lá para você seguir por lá também, porque você fica sabendo das novidades em primeira mão. Então, vocês sugeriram uma aula de uma pasta organizadora, que na verdade é uma pasta organizadora, mas eu também acho que ela funciona como uma pasta universitária. Olha só que linda que ela ficou. Ela cabe um caderno grande, ó. Vou mostrar para vocês. Ela tem aqui esse bolso aqui, um bolso bem grande aqui na parte da frente. O fechamento aqui com o botão. E aqui, ó, eu até coloquei para vocês verem, ó, como que ela é. Ela cabe um caderno de matérias, coloquei um livro aqui. Ela tem dois bolsos aqui nessa parte e tem um bolso com zíper desse lado aqui, ó. É uma peça aí super versátil, não é difícil de se fazer. E para fazer esse projeto, eu utilizei a sarja impermeável, que é da minha parceira Avimor Tecidos. Tem o link do site deles aqui na descrição do vídeo e tem cupom de desconto para vocês também. E antes de começar a aula, eu quero te pedir que se inscreva no canal, compartilhe essa aula com alguém que você acha que vai gostar. Essa pasta aqui é uma ótima opção, né, para o próximo mês de outubro, onde várias artesãs estão aí querendo fazer peças para professores. Então, junto com as aulas que a gente teve na semana passada, né, a aula da bolsa, da nécessaire, que é o kit professora, vocês podem colocar junto dele essa pasta organizadora. Então vai ficar um super kit aí, ó, para você fazer e poder vender no próximo mês. Então agora, pessoal, chega de conversa, vamos começar a nossa aula. Para fazer essa pasta organizadora, ou pode chamar também de pasta universitária, nós vamos precisar para o corpo dela cortar a medida de 54 centímetros de largura, 54 por 34 de altura. 54 de largura por 34 de altura, uma vez no tecido principal, uma vez no estruturador. Aqui eu estruturei com manta R2 e coloquei um pedacinho de TNT. E uma vez no tecido de forro. Aqui no principal, gente, eu fiz um arredondamento aqui, ó, nas pontas. Vocês podem fazer esse arredondamento com algum objeto, né, arredondado. Pode ser um cone de linha, pode ser uma tampinha, tá? Observem que eu fiz, por enquanto, só na parte que tá estruturada. O forro eu não fiz o arredondamento ainda, tá? Essa pasta, ela vai ter um bolso na parte da frente. Para esse bolso, nós vamos cortar a medida de 34 centímetros de altura por 15 de largura. 34 por 15, uma vez no principal e uma vez no forro. Aqui eu estou utilizando a sarja e ela é um tecido mais grosso, então eu não vou estruturar. Mas se você estiver fazendo com um tricoline, eu sugiro que você estruture com uma entretela de papel ou então com um TNT com a gramatura 40, né, aquela gramatura mais fininha. Vamos precisar também de um pedaço de tecido medindo 34 de comprimento por 4 de largura, 34 por 4. Um pedaço de zíper de aproximadamente 40 centímetros. Eu coloco ele maior assim porque eu acho mais fácil depois para colocar o cursor. Quem quiser cortar menor, porque ele vai ser utilizado para colocar nesse bolso que tem 34, tá? Eu sempre gosto de cortar um pouquinho a mais. Um cursor. Para a abinha, nós vamos cortar a medida de 15 centímetros de altura por 22 de largura. 15 por 22, e eu também arredondei aqui os cantinhos. Vocês vão cortar essa medida uma vez no principal, uma vez no estruturador e uma vez no tecido de forro.
Eu cortei aqui um pedaço de tecido medindo 34 de comprimento por 4 de largura para a gente fazer o acabamento aqui, ó, na parte de trás, para a gente fazer o acabamento na aba. Vamos precisar de 2 pares de botão imantado, aqui é o de 18 milímetros. Para a parte interna, nós vamos precisar cortar a medida de 34 centímetros de altura por 20 de largura, 34 por 20, 2 vezes no seu tecido principal, 2 vezes no tecido de forro. Nós vamos ter alguns bolsos nessa parte interna, então vamos primeiro para o bolso com zíper. Para esse bolsinho com zíper, nós vamos precisar cortar a medida de 25 centímetros de altura por 20 de largura, 25 por 20, uma vez no principal e uma vez no tecido de forro. Um pedaço de zíper de aproximadamente 25 centímetros, um cursor, 4 pedacinhos de tecido medindo 5 de altura por 4 de largura, 4 pedacinhos, e um pedaço de tecido medindo 20 centímetros de comprimento por 4 de largura e um cursor. Nós vamos precisar também de 2 pedaços de tecido medindo 30 de altura por 20 de largura, 30 por 20, 2 vezes no tecido principal. Aqui, pessoal, como eu estou utilizando a sarja, eu não vou estruturar, mas se você estiver utilizando o tricoline, eu sugiro que você estruture esses bolsos aqui com a entretela de papel, tá? Para eles ficarem mais estruturados, né? Para eles não ficar aqueles bolsos molinhos. Acho que não vai dar certo, não vai ficar legal para o propósito dessa peça. Então eu acho interessante que todas as partes estejam bem estruturadas. Então, se você não estiver utilizando a sarja, você pode estruturar esses bolsos aí com uma entretela de papel ou com outro estruturador, né, que você gosta de utilizar, que seja mais fininho. E esses tecidos aqui, pessoal, quem quiser pode estruturar com um estruturador mais fininho, tá? Aqui eu não vou estruturar porque eu tô utilizando a sarja impermeável. Nós vamos precisar também de um pedacinho de tecido medindo aproximadamente 8 de largura por 10 de altura, para a gente fazer um tirante, para fazer um suporte de chave. E um mosquetão. Esse meu aqui é de 2 centímetros, mas pode ser um menor, tá? Pode ser um de 1,5 centímetro. Se você for fazer com o menor, aí você diminui a largura aqui desse tecidinho para fazer o tirante. E o acabamento vai ser com viés. Eu vou utilizar o próprio tecido, mas você pode utilizar um viés pronto, né? Um viés boneon, né? Ou o próprio tecido. Nós vamos começar fazendo o bolso que vai na parte da frente. Então, o primeiro passo vai ser pegar o zíper e posicionar o direito do zíper sobre o direito aqui desse tecido que vai ser o bolso, aquele tecido que mede 34 por 15. Então, vamos pôr direito com direito, ir na máquina e passar uma costura aqui. Passei a costura, agora eu vou pegar o tecido de forro e vou posicionar o direito dele sobre o direito aqui do tecido principal. E vou passar uma outra costura aqui na parte do zíper. Agora eu vou puxar esse tecido de forro todo para trás. Puxa bem. E vou rebater uma costura aqui, ó. Rebati a costura. Agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar o nosso, o corpo da nossa pasta
E vamos decidir aí qual que vai ser a parte da frente, qual que vai ser a parte de trás. Eu já decidi aqui, ó, a minha parte da frente vai ser essa. Então, eu vou pegar o bolso, olha, não tá costurado ainda, gente, o forro, ele tá solto. Mas eu vou posicionar ele aqui, ó, certinho, rente à extremidade aqui, ó, do corpo da pasta. Posiciona bem certinho para ficar bem rente. Vou colocar aqui uns clipes. Ó, prontinho. Coloquei aqui. E aí, você vai pegar aquele pedaço de tecido medindo 34 por 4 e vai colocar o direito dele sobre essa parte do zíper aqui, ó, que tá sem costurar, tá? Então, direito com o direito e vai na máquina passar uma costura aqui. Passei a costura. Agora a gente vai pegar esse tecido, vai puxar ele e vai rebater uma costura aqui, ó. Fiz a costura. Agora a gente vai pegar esse pedacinho de tecido aqui, gente, e vai dobrar, encostando essa extremidade dele aqui nessa parte aqui que nós costuramos, ó. Então, eu vou fazer uma dobradura e vou encostar a extremidade dele e vou na máquina passar uma outra costura aqui. Pronto! Olha só que lindo que tá ficando. Agora a gente vai colocar o cursor. Eu quero que o meu cursor feche de baixo para cima. Então, eu vou abrir aqui, ó, um pouquinho. Vou tirar o pedacinho dos dentinhos do zíper de um dos lados. Vou colocar aqui. E ó, vou posicionar aqui no meio, tá? E agora a gente vai reservar essa parte por um pouquinho e vamos trabalhar com a aba. Ó, nós vamos pegar a aba. Vamos pegar o forro dela. O forro eu ainda não arredondei, ó. Vamos dobrar e encontrar o meio. Vou virar pro avesso para vocês visualizarem melhor. Então, eu peguei o forro e encontrei o meio da parte de baixo. Você vai pegar uma régua e aí você vai posicionar da seguinte maneira. De baixo para cima aqui, você vai deixar um espaço de 2,5 centímetros. E das laterais, você vai deixar um espaço de 3 centímetros, tá? De 3 centímetros das laterais, ó. Então, olha só, pegou a régua de baixo para cima, 2,5, posiciona bem certinho, posiciona a régua no meio, ó, daqui pra cá 2,5 e daqui pra cá 3 centímetros. Vou marcar aqui no 3 centímetros e vou marcar aqui no 3 centímetros também, ó. Daqui pra cá 2,5, daqui pra cá 3 centímetros, tá? Quem quiser fazer esse botão aqui um pouquinho mais pra dentro, ao invés de 3, pode deixar 3,5, tá? Eu vou deixar 3. Feito isso, a gente vai pegar os gabaritos do botão imantado e eu vou posicionar ele em cima dessa marcação que eu fiz, tá? E vou marcar esses vazados que ele tem na lateral. Vou fazer isso dos dois lados.
Ó, marquei aqui e aqui. Agora eu vou abrir e vou posicionar a parte macho do botão. Então eu vou abrir aqui. E agora do lado direito eu vou colocar aqui a parte macho do botão. E aí, para dar maior estabilidade, eu vou colocar um pedacinho de manta. Vou colocar 2, na verdade, em cada botão. Vou fechar aqui. Agora é só abrir essas perninhas. Ó, vou repetir o processo desse lado aqui também. Vou colocar. Prontinho. Agora, nós vamos pegar aqui a parte que está estruturada. Vamos encontrar o meio aqui da parte de baixo. E vamos posicionar direito com direito. Bem certinho. Vamos na máquina. Passar uma costura em toda a volta, deixando essa parte de cima sem costurar. Costurei. Vou tirar esse pedacinho do forro aqui, ó. Vou fazer pequenos piques nessas partes arredondadas. E vou desvirar. E agora eu vou rebater uma costura aqui, ó. Prontinha, a aba ficou pronta. Vou encontrar o meio aqui dessa parte de cima, ó, que tá sem acabamento. Vou dobrar e vou encontrar o meio. Pronto. Nós vamos pegar a parte principal aqui, ó, que a gente começou a fazer o bolso. E agora a gente vai pegar e vai encontrar o meio aqui dessa parte aqui, ó. Então, dobra bem certinho. E encontra o meio. Desse meio aqui, ó, você vai pegar uma régua. E vai deixar um espaço aí de 2,5 centímetros. Já encontra o meio aí, tá? E aí você vai encontrar o meio, vai marcar o meio aí, ó. E vai fazer um risco, tá? Eu tô fazendo com caneta aqui, gente, mas eu aconselho que vocês façam aí com uma canetinha com giz, tá? Vou colocar aqui. Daqui pra cá tem 2,5, tracei uma linha e encontrei o meio dessa linha. Feito isso, você vai pegar a sua aba e vai posicionar ela da seguinte maneira, ó. Vai posicionar o meio dela, meio dessa parte aqui que nós encontramos, sobre o meio que nós acabamos de fazer aqui, ó. Dessa maneira. Vai na máquina e passa uma costura. Pronto. Precisa fazer esse acabamento. Então, a gente vai pegar um pedaço de tecido, medindo 34, pode ser por 4 centímetros de largura, e vai posicionar assim, ó, o direito do tecido sobre o direito da aba. E vamos colocar direito com direito, dessa maneira, e vamos passar uma costura em toda a volta, de cima até lá embaixo. Ó, fiz a costura, vê se tampou a costura aqui da aba. Depois disso, gente, a gente vai dobrar.
vai fazer uma dobradura, ó, vou pegar essa extremidade aqui, vou dobrar e depois vou dobrar de novo. E agora vou passar uma costura aqui, ó. Pronto. E ó, a aba já ficou colocada aqui, ó. E depois a gente vai passar o viés aqui. E aí a gente pode tirar os cantinhos que ficou aqui também, tá? Depois eu vou fazer isso. E o que que a gente vai fazer agora, pessoal? A gente vai colocar outra parte dos botões imantados aqui, ó. Eu já aproveitei e coloquei até a minha etiqueta. Minha etiqueta é lá da Oficina dos Badulaques. Tem o link do site deles aqui na descrição do vídeo e tem cupom de desconto para vocês também, que é o Toda Mimosa. Agora a gente vai fazer uma medição. Você pode até dobrar aí. Você vai pegar um caderno, aqui eu tô com um caderno desses de 10 matérias, tá? Esses cadernos universitários. Você vai pegar ele e vai colocar aqui dentro, ó. Vai ver se tá tudo alinhadinho. Essa parte aqui, ó, ver se tá da mesma altura da de baixo. Eu ainda não refilei aqui, mas dá pra eu ter uma noção de como vai ficar. Feito isso, ó, eu vou até tirar isso aqui, vou pegar a aba, opa, vou pegar a aba e vou dobrar ela. Tá? Dessa maneira aqui. Quem quiser deixar mais folgadinho, porque como vai ser uma pasta, pessoal, provavelmente a pessoa vai querer levar aqui um caderno, um livro, ou um caderno, uma agenda. Então é bom a gente pensar nisso nessa hora para não ficar aquela coisa apertada, tá? Então você vai medir aí, ó. Quem achar que esse bolso tá incomodando, pode refilar essa parte aqui, ó. Pode refilar essa parte do bolso, tá? Eu não vou refilar agora, porque depois eu vou passar a costura. Mas é só para medir mesmo. Se a altura tá certinho, se o tecido de cima tá na mesma altura do tecido de baixo. E aí você vai fazer uma pequena pressão aqui. Para ver onde é que você vai colocar outra parte do botão imantado. Ó, vou pressionar, vou puxar esse aqui primeiro e vou marcar. Ó, o outro. Marquei. Feito isso, a gente pode tirar o caderno. E aí a gente vai pegar o gabarito e agora a gente vai posicionar esse círculo vazado em cima da marcação que nós fizemos. E marcar as laterais, pra gente poder abrir e colocar outra parte do botão. Agora você vai puxar aqui, ó, o tecido, que olha, tá aberta, não tá preso ainda. Você vai puxar e você vai abrir só essa parte de cima aqui, ó. Vou pegar outra parte do botão. Vou posicionar aqui. Vou colocar uma manta também, tá? Um pedacinho de manta. E vou colocar aqui o gabarito. E puxar aqui as perninhas. E vou repetir esse processo do outro lado também. Prontinho, colocamos aqui. Agora a gente pode passar uma costura aqui em toda a volta, prendendo esse bolso com o forro, né? Aqui na nossa pasta.
Agora eu vou refilar. Aqui, pessoal, por que meu TNT tá desse jeito? É porque eu tinha esse pedaço e eu quis aproveitar ele e coloquei aqui, tá? Para dar um pouquinho mais de estruturação. Agora eu vou refilar tudo isso aqui, ó. Então essa parte aqui já tá pronta. Agora a gente vai trabalhar com a parte do forro. Agora nós vamos fazer os bolsos que vai ficar na parte interna. Então, o primeiro passo vai ser pegar aqueles 2 pedaços de tecido, medindo 30 de altura por 20 de largura. 30 de altura por 20 de largura. E aí, o que a gente vai fazer? Um deles a gente vai pegar e vai dobrar direito com direito. Então, um deles você vai pegar e vai dobrar direito com direito. Vai na máquina, vai passar uma costura aqui, ó. Já pode desvirar. Quem quiser pode ir no ferro, pode passar. Tá? Eu não vou passar. E aí a gente vai pegar uma daquelas partes medindo 34 de altura por 20 de largura. Vai pegar a régua, vai deixar um espaço dessa extremidade aqui, ó, de 8 centímetros. Então, pega a sua régua, 8 centímetros. Marca bem certinho. Pega esse bolso aqui que você costurou a parte de baixo, coloca rente, aí a marcação dos 8 centímetros. Vai na máquina e passa uma costura aqui prendendo. Ó, prendi, ó, gente, ó. Prendi. Agora a gente vai pegar aquele outro pedaço de tecido, medindo 30 por 20. Vai dobrar ele assim, ó. Avesso com avesso. E vai posicionar ele nessa extremidade aqui, ó. Ó, o bolsinho, o outro bolsinho tá aqui. Você vai colocar assim, ó. E aí, você pode ir na máquina, passar uma costura aqui embaixo e também nas laterais. Então, fizemos aqui 2 bolsos, ó. Esse aqui e esse aqui de baixo. Feito isso, a gente vai pegar aqui o forro. Vai pegar o forro maior também, e aí você vai decidir em qual lado você vai posicionar esse bolso. Eu vou posicionar desse lado aqui, ó. Então, eu vou colocar de frente pra mim. Ó, vou colocar aqui. Por que eu tô pegando e medindo assim, gente? Porque essa parte aqui vai ser a parte que vai ter que ter acabamento. Então, eu tô posicionando aqui no forro maior para eu saber, para eu entender isso e colocar, fazer o acabamento do lado certo. Então, aqui eu vou posicionar o direito do forro sobre o direito do meu bolso. Já vou tirar isso aqui, ó. Vou na máquina e vou passar uma costura aqui. Ó, costurei. Agora eu vou pegar esse forro, vou puxar ele todo pra trás. E eu não vou rebater costura aqui, ó, tá? Não vou rebater nenhuma costura aqui. O que eu vou fazer é uma costurinha aqui e uma costurinha aqui na parte de cima e na parte de baixo. Aqui desse lado aqui eu não vou rebater costura. Ó, prontinho. Então, um lado já ficou pronto, ó, com 2 bolsos. Agora a gente vai fazer o bolso com zíper. Então, aqui o primeiro passo vai ser pegar o zíper, aquele zíper menor, colocar o cursor nele. Então, eu vou abrir aqui um pouquinho, tirar os dentinhos de um dos lados do zíper. Vou colocar o cursor.
Vou posicionar ele no meio e vou refilar esse zíper, deixando ele com 17 centímetros. Refilei e deixei com 17 centímetros, vou selar essas extremidades. E vou pegar aqueles pedacinhos de tecido, medindo 5 por 4, e vou posicionar aqui, ó, direito sobre o direito do zíper e direito sobre o avesso do zíper, fazendo um sanduíche, uma espécie de sanduíche. Vou na máquina, vou passar uma costura aqui e uma costura aqui. Agora eu vou puxar aqui, ó, esses finalizadores que eu fiz. E vou posicionar costura com costura aqui, ó, e vou encontrar o meio do zíper. E aí eu vou marcar com a caneta, eu não vou cortar, tá? Vou marcar com a caneta mesmo. Pronto. Feito isso, a gente vai pegar aquele tecido medindo 25 de altura por 20 de largura. Gente, quem quiser fazer esse bolso menor, pode fazer, tá? Vou encontrar o meio. Vou pegar aqui o meu zíper e vou posicionar o meio dele no meio que eu achei aqui. Eu quero que o meu cursor, ele feche da direita para a esquerda. Então, eu vou posicionar ele aqui. Meio com meio. Vou alinhar o zíper de acordo com o tecido, não alinha de acordo com esse tecidinho aqui não, tá? Alinha esse tecido principal de acordo com o zíper. Então, vou alinhar e vou passar uma costura aqui. Pronto. Agora eu vou pegar o tecido de forro e vou posicionar o direito do forro sobre o direito aqui desse tecido. Vou alinhar bem certinho. Meu tecido de forro, ele tá um pouco maior. Depois eu vou refilar. E vou passar a costura aqui, ó. Agora eu vou pegar o meu forro e vou jogar ele todo para trás. E vou rebater uma costura aqui. Depois de ter rebatido aqui a costura, a gente já pode costurar aqui as laterais desse bolso. E vou pegar aquela outra parte medindo 34 por 20. Vou posicionar o meu bolso bem rente à extremidade aqui da parte de baixo, ó. Deixar bem certinho. Deixa eu colocar aqui os clips. E aí eu vou pegar aquele pedaço de tecido medindo 20 por 4 e vou posicionar o direito dele sobre o direito aqui do zíper. E vou passar uma costura. Passei a costura. Agora eu vou puxar aqui e vou rebater uma costura aqui. Rebati a costura, agora a gente vai pegar essa parte aqui, ó, e dobrar, igual a gente fez das outras vezes. E passo uma costura aqui. Prontinho. Agora eu vou passar uma costura aqui na lateral e aqui embaixo para prender esse bolso nessa parte aqui. Costurei, agora eu vou refilar. E aí, pessoal, tá gostando da aula? Já é inscrito aqui no canal? Se não, te convido a se inscrever, a deixar seu like, compartilhar esse vídeo com alguma amiga artesã.
Isso vai me ajudar bastante. Ó, prontinho o nosso bolso. Ó, gente, fica um bolsão aqui, ó. Quem quiser pode ainda colocar um outro bolso simples aqui, ó. Pega um outro tecidinho daquele de 30 por 20 e posiciona aqui, ó. Que aí fica mais um bolsinho. Então agora a gente vai colocar o forro. Aí eu vou pegar aqui essa parte de novo, essa parte maior, para eu ver aqui onde que vai ficar, qual lado que eu vou fazer o acabamento do meu bolso aqui, ó. Então, ó, esse aqui eu vou posicionar aqui, o acabamento tá pro lado de dentro. O acabamento tem que ficar pro lado de dentro, tá, gente? Então, já sei, vai ser essa parte aqui. Então, agora eu vou posicionar direito com direito. E vou passar a costura aqui, ó. Cuidado com o cursor na hora que você estiver costurando, tá? Agora eu vou puxar e vou repetir aquele processo. Vou puxar o forro. Eu não vou rebater costura aqui, ó. Vou puxar. E vou passar a costura aqui em volta. E aqui não, aqui eu não vou rebater costura. Prontinho! Olha só. Agora a gente vai pegar aquele forro maior. Percebam que eu ainda, gente, não fiz o arredondamento. Eu vou fazer depois, tá? Vou posicionar aqui os bolsos bem certinho. Vou posicionar esse outro aqui, ó. Vou passar a costura agora prendendo esses bolsos. Pronto! Olha só. Bolsos prontos. A gente pode tirar o excesso, tá? E aí, a gente pode fazer aqui também o porta-chaves. Então, a gente vai pegar aquele pedacinho de tecido e fazer uma espécie de tirante, tá? Você vai pegar, dobrar ao meio, depois você vai pegar as extremidades e vai posicionar aqui, ó, rente ao meio. Eu vou passar do meio, porque a minha meia argola é de 2 centímetros. Depois você pode medir aí na sua meia argola. Se você for utilizar uma meia argola, gente, mosquetão. Se você for utilizar um mosquetão, por exemplo, de 1,5, essa largura aqui você vai ter que diminuir, tá? Então, você diminui e faz a medição aí no mosquetão. Agora eu vou passar uma costurinha em cada lateral. Agora eu vou posicionar aqui no mosquetão. A gente pode passar uma costurinha aqui, ó, só para esse mosquetão não ficar descendo. Fiz uma costurinha aqui. Ó, vamos pegar aqui, ó, encontrar o meio aqui da parte de cima e da parte de baixo. Então, dobra ele bem certinho. Vou fazer um pique aqui no meio. Aí você vai pegar o seu mosquetão e vai posicionar ele assim, ó. Ó. Direito dele vai ficar para cima. Você vai posicionar o meio dele no meio que você encontrou, vai na máquina e passa uma costura. Prontinho! Olha aqui, pessoal, como que ficou. Nós vamos pegar a parte principal que tá
estruturada. Vamos encontrar o meio aqui, ó, da parte de cima e da parte de baixo. E aí, a gente vai pegar e vai posicionar de avesso com avesso. Pega essa abinha aqui, gente, e põe um alfinete nela, para ela não ficar saindo do lugar, tá? Ela precisa ficar assim pra gente costurar. Bora. Então, eu prendi aqui, ó. Então, a gente vai colocar avesso com avesso. Olha a posição dos bolsos, tá? Coloca certinho, meio com meio. Colocar clipes em toda a volta. Posicionei. E agora, pelo lado direito, a gente vai passar uma costura em toda a volta. Por que por esse lado? Porque aí a gente sabe onde tem os arredondamentos e aí a gente costura em cima do arredondamento e depois só refila o tecido de forro. Pronto, costurei, agora eu vou refilar. Costuramos o forro e olha só como que fica bacana. Ó, super legal, né? Agora é passar o acabamento, né? Que no caso aqui é o viés. Então, olha só, você pode manter a sua abinha desse jeito aqui, presinha, tá? E agora a gente vai colocar o viés. Gente, ela tá ficando linda, hein? Olha só, que estampa maravilhosa. Amei essa combinação. Então, olha só. Vou pegar aqui o meu viés, vou dobrar ele aqui, ó. Vou começar aqui no meio da parte de baixo. E vou passar a costura em toda a volta. Ó, aqui tá o lado parte do forro, eu vou começar posicionando dessa maneira. O direito aqui do meu viés sobre o direito aqui do meu tecido da parte do forro. Faço essa dobradura e venho costurando. Agora a gente vai dobrar. Gente, essa hora tem que ter paciência, tá? Então, eu dobro aqui, depois eu dobro de novo. E agora é ajeitar aqui todo o viés, fazer aquelas dobraduras. Prontinho, gente. Agora é passar uma costura em toda a volta, prendendo esse viés. Esse viés, gente, eu fiz ele com uma largura de 4,5 centímetros, tá?
prontinho, pessoal, ó. Passei o viés aqui em toda a volta. Agora a gente pode tirar aqui esse alfinete. E, gente, ela tá pronta. Olha isso. Essa, e olha só como que ela ficou linda. Super linda, né? Eu já até coloquei algumas coisas aqui dentro pra mostrar pra vocês, ó. Coloquei aqui um caderno grande de matéria, coloquei um livro. Então fica super bacana essa pasta, né? E eu espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês façam. Quem fizer já sabe, né? Marca lá o perfil do Instagram do Ateliê Toda Mimosa para eu poder ver e poder repostar lá nos stories também. Muito obrigada por terem assistido essa aula e não se esqueçam, quinta-feira tem mais uma aula aqui no canal e vai ser uma aula bem bacana, não percam!